Bom dia, pessoal. Bem, hoje nossa aula é sobre solo como reservatório de cátions, tá certo? Mas antes disso, nós vamos comentar sobre a atividade da aula passada, que foi um caça-palavras, e essa aqui era a resolução, tá? Vocês podem ver aqui que tem todas as palavras que continham lá no texto para procurar. Então, ó, você agora você fez a atividade e percebeu que existem vários termos agronômicos e nós vamos comentar o significado deles e sua importância aqui, nessa aula, antes de começar a aula propriamente dito. Tá certo? Então, vamos comentar alguns termos. Então, todas as palavras estavam lá no texto. Com a palavra agroecologia, então, o nome do curso de vocês. Mas a agroecologia está ligada ao quê, gente? Uma produção sustentável em todos os sentidos, é uma produção que se preocupa, não visa somente o lucro, mas se preocupa com a saúde das pessoas que estão envolvidas na produção agrícola, a saúde do meio ambiente, se preocupa em ser justo, socialmente justo, ambientalmente correto. Tudo isso está ligado à agroecologia. Mas não só isso, também está ligado na agroecologia a questão cultural dos povos, das comunidades, a história, a espiritualidade, tudo isso está ligado com a questão agroecológica. Tinha o termo lucro, a gente já acabou de falar. O lucro, ele é importante, mas não é o principal objetivo da agroecologia, certo? Mas foi o lucro também que fez surgir o uso de agrotóxico, por exemplo, na agricultura. Então, o agrotóxico, ele foi utilizado a primeira vez na humanidade lá nas guerras, nas grandes guerras, foi lá na Guerra do Vietnã, na verdade. O primeiro agrotóxico foi o agente laranja, certo? Que foi jogado no Vietnã para que caísse, né, as folhas e expusesse os soldados vietnamitas que ficavam assim expostos à artilharia dos Estados Unidos. Então foi assim que surgiu o agrotóxico. Mas ele é usado contra as plantas daninhas, tá? Tá aí o nome daninha, que em agroecologia a gente não chama planta daninha, chama planta espontânea. E esses agrotóxicos, eles podem ser sistêmicos aqui, ó, ou específicos, certo? O que é um agrotóxico sistêmico? Ele vai ter um amplo espectro, né, de atuação em todas as plantas, por exemplo, ou a maioria das espécies de insetos, no caso do inseticida. Quando ele é específico, ele vai apenas atacar um grupo de plantas, por exemplo, as monocotiledôneas ou as dicotiledôneas. A gente já vai explicar quem são elas. No caso dos inseticidas, se eles forem específicos, eles vão matar somente as pragas e não os inimigos pragas. Gente, arado, gradeamento, né? Essas palavras, elas se referem a preparo do solo, certo? Acho que a gente já viu, né? Preparo do solo, mas a gente vai ainda comentar, não nessa aula, mas em aulas subsequentes, a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto. Então, vamos lá. Mas, porque aqui tá, vamos comentar sobre arado, sobre gradeamento. Além de ser preparo do solo, ele também serve para o controle de pragas, certo? Controle de plantas daninhas, plantas espontâneas, por exemplo. Planta-mãe, o que quer dizer? Esse termo se refere ao quê? A planta que originou outra planta. Tanto por meio de originar sementes, como originando outra planta por via vegetativa. E o que são cotilédones? Cotilédones são as primeiras folhas que saem ali, que se desenvolvem na plântula, né? Depois que
depois que a semente germina, as primeiras folhas que estão ali fornecendo nutrientes ao embrião são os cotilédones, certo? As plantas podem ser dicotiledôneas, quando tem 2 cotilédones, ou monocotiledôneas. Características que diferenciam elas. Monocotiledôneas têm raízes em cabeleira, né? Ou chamadas raízes fasciculadas, e tem folhas estreitas. Já as dicotiledôneas, elas têm folhas largas, tá certo? E raízes pivotantes, ok? Exemplos: monocotiledônea, milho; dicotiledônea, feijão. Tem essas características que a gente falou, tá certo? Então, só mais alguns termos. Fertilidade. A gente já falou que fertilidade remete a solos férteis, solos que possuem riqueza de nutrientes para fornecer ali as plantas, ok? E as palavras Gaia e Pachamama? O que é que essas palavras querem dizer? Bem, essas palavras, elas remetem ao planeta Terra, a grande mãe Terra. Pachamama é uma deusa, né, que os povos andinos se referem a ela falando exatamente do planeta Terra, da grande mãe Terra. Já Gaia é uma deusa, um termo usado, né, para uma deusa grega. Os antigos gregos veneravam essa deusa grega de nome Gaia, que era a deusa da fertilidade. Gaia também é o nome de uma teoria nova, né, que fala justamente do planeta Terra e que ele é um sistema vivo e que nós, assim como os outros seres vivos, fazemos parte simplesmente desse grande sistema vivo chamado planeta Terra. Bem, vamos continuar. Matéria orgânica. Qual a importância da matéria orgânica? Matéria orgânica é muito importante, porque matéria orgânica confere cor aos solos. Quanto mais matéria orgânica o solo tiver, mais negro ele vai ser, mais escuro ele vai ser, por conta do carbono da matéria orgânica, certo? Por isso que tem aqui, ó, terra preta. Lá no texto também falava em terra preta. Terra preta é uma terra, é muito comum as terras de indígenas serem terras pretas, terras ricas em matéria orgânica, porque os indígenas, eles cultivam a terra e quando cultivam um certo tempo, eles passam a outro ambiente para deixar que aquele ambiente que eles já cultivaram, ele cicle os nutrientes e ele retorne sua fertilidade, tá certo? Então, a matéria orgânica é muito importante para a nutrição vegetal, como a gente já estudou, e a gente vai estudar mais especificamente a matéria orgânica em aulas vindouras. E o último termo aí que a gente colocou lá no Caça-Palavras foi vida, que está ligado a todos os termos, direto e indiretamente, que a gente vem falando até aqui. Se eu esqueci de alguma palavra comentar aqui, vocês podem perguntar, colocar aí nos comentários, que aí eu comento. Tem uma que me veio aqui à cabeça e eu lembro que tem no texto, que é a palavra antropizado, quando fala do solo. Se eu não me engano, no texto fala de solo antropizado. O que é uma coisa antropizada? É que sofreu influência humana, ou seja, que sofreu influência antrópica. Tá certo? Então, vamos lá. Assim sendo, a gente comentou todas as palavras do caça-palavra, ok? Então, vamos lá. Mas a gente se dispôs a iniciar, né, falando sobre partículas de argila e matéria orgânica, tá certo? Então, vamos lá. E a gente falou também sobre a reserva de cátions no solo.
E vocês vão ver que está diretamente ligado às partículas de argila e de matéria orgânica. Por quê? Porque as partículas, as menores partículas de argila e matéria orgânica são os coloides. E os coloides do solo são justamente eles que vão permitir ao solo armazenar, certo, cátions. A gente começou a falar sobre isso na aula passada e vamos continuar nessa aula, tá certo? Aqui nessa tabela, vocês veem que, de acordo com a textura do solo, se ela é areia franca, até muito argilosa, então tem aqui mais ou menos a porcentagem de argila. Enquanto uma areia franca tem 5% de argila, um solo muito argiloso pode ter até 70% de argila, tá certo? Então, vamos ver agora. Esse esquema aqui é bem interessante, tá, gente? Pessoal, quando a gente tem partículas carregadas negativamente, como as partículas de argila de matéria orgânica, apresentam carga negativa. Já as bases, como o NH4, que é o amônio, o potássio, o cálcio e o magnésio, são bases positivas, tá certo? Que apresentam carga positiva. Então, vamos ver aqui a importância delas. As bases são retidas nas partículas de argila e de matéria orgânica por atração magnética, tá? A gente já falou disso, só tá de novo comentando isso com vocês. Polos diferentes se atraem e polos semelhantes se repelem, como a gente vê aqui nessa figura, tá certo? Então, nesse primeiro quadro, cargas diferentes se atraem, ou seja, um exemplo aqui poderia ser coloides com os cátions do solo. Já os cargas iguais se repelem, ou seja, se os ânions do solo, certo? Ânions são íons negativos. Eles vão ser repelidos pelos colóides do solo, já que esses colóides também são negativos. Então, a gente pode entender assim, ó, no solo, cargas diferentes se atraem, a argila atrai o homônio, por exemplo, que é o NH4, a argila atrai o potássio, que é positivo, a matéria orgânica também vai atrair cálcio. Já os nutrientes como o nitrato, né, que é uma forma do nitrogênio está no solo, né, que é o NO3, menos, como é negativo, ele vai ser repelido pelas partículas de argila e de matéria orgânica também do solo. A mesma coisa acontece com cloro. Por conta disso, por conta dos coloides, por exemplo, de argila e de matéria orgânica, não atraírem o cloro e o nitrato, esses compostos, eles ficam muito mais susceptíveis à lixiviação, à perda para camadas mais profundas no solo. Então, ó, a gente, essa parte da aula foi só comentando ou repassando coisas que a gente viu, né? Dando outros exemplos e outros esquemas para vocês entenderem melhor o que foi falado na aula passada, né? Mas vamos lá. Os cátions, falando agora dos cátions, lembra que o título da aula era que o solo é um reservatório de cátions. Então, vamos lá. Vamos entender quais cátions são esses. Primeiro, por que o solo é um reservatório de cátions? Porque o solo é rico em argila e em matéria orgânica, né? Dependendo do tipo de solo, vai ser mais rico ou menos rico. Mas sempre o solo tem argila e matéria orgânica. Como argila e matéria orgânica são negativas, os cátions são atraídos por elas. Tem dois grandes grupos de cátions. Os cátions ácidos, que é o hidrogênio, ó, H+, tá vendo? Cátion. E o alumínio.
Al3+, né? Ambos são cátions ácidos, tá certo? O alumínio diz respeito à acidez trocável. O hidrogênio é acidez não trocável, tá? E os cátions básicos, então, eles não conferem acidez ao solo. Eles são básicos. Quem são eles? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Gente, enquanto os cátions ácidos causam acidez nos solos, essa acidez pode ser trocável ou não, a gente já vai entender. Na próxima aula a gente entende melhor o que quer dizer isso. Os cátions básicos, eles na verdade, o nome já está dizendo, né, eles são básicos, então eles não vão tornar o solo ácido, pelo contrário, e esses cátions básicos, eles são nutrientes importantes, né, para a nutrição vegetal. Então, próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre conceito de acidez do solo, ok? Então, eu peço que respondam a uma pergunta que eu vou deixar para vocês. E se lembrarem, por favor, coloquem o nome de vocês na pergunta para facilitar a chamada, tá certo? Beleza? Eu agradeço, bom final de semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado do que foi comentado, do que foi compartilhado aqui na aula. E eu quero dizer a vocês que podem sugerir, tá certo? Algum assunto, alguma coisa que vocês queiram e estilos de aula. Só quero deixar claro aqui, gente, que eu não estou gravando live por conta que o meu computador e meu celular não pegam o aplicativo que a escola está designando como para ser usado para as lives. O Teamlink não pega. Mas eu queria dizer a vocês que se vocês quiserem que a gente faça ou tire dúvidas, fazer uma aula por videoconferência, a gente pode usar o Google Meet. Então, se vocês quiserem, comentem, coloquem nos comentários também e façam a requisição dessa aula, dessa live, que a gente organiza, tá certo? Um abraço e bom final de semana.